decodificar, compreender, interpretar, reter e aplicar. Aqui, bem-vindo ao canal Mental Impulse. Aviso: este vídeo contém ativadores sonoros e visuais que auxiliam na compreensão, foco e mentalização das informações. Este é o Hack 8, Detectando Mentiras. Prossiga com cuidado. De O que Todo Corpo Fala, de John Navarro e Marvin Carlins. Ao longo do livro, abordamos muitos exemplos de comportamentos não verbais, os sinais do corpo que podemos utilizar para entender melhor os sentimentos, pensamentos e intenções dos outros. A esta altura, espero que você tenha se convencido de que, com esses sinais não verbais, é possível avaliar com precisão o que todo o corpo fala, em qualquer cenário. Mas há um tipo de comportamento humano difícil de interpretar: a dissimulação. Você pode supor que, como experiente agente do FBI que às vezes é chamado de detector de mentiras ambulante, consigo identificar fingimentos com relativa facilidade e mesmo ensinar as pessoas a se tornarem um polígrafo humano em pouco tempo. Nada poderia estar mais longe da verdade. É extremamente difícil detectar dissimulações, muito mais do que fazer uma interpretação precisa dos outros comportamentos que já discutimos até aqui. É justamente por causa da minha experiência como agente do FBI especializado em análise comportamental. Sou uma pessoa que passou toda a carreira tentando detectar mentiras, que reconheço e entendo as dificuldades de avaliar com exatidão o comportamento dissimulado. É também por essa razão que decidi dedicar um capítulo inteiro, e concluir este livro, a avaliações e aplicações realistas dos comportamentos não verbais para detectar mentiras. Muitos livros sobre esse tema fazem parecer que isso é fácil, mesmo para amadores. Posso garantir que não é. Acho que essa é a primeira vez que um agente de segurança e de contra-inteligência com experiência considerável nesse campo, e que ainda leciona na área de inteligência, dá um passo à frente para emitir este alerta. A maioria das pessoas, leigos e profissionais, não é muito boa em detectar mentiras. Por que fazer essa afirmação? Porque, infelizmente, ao longo dos anos tenho visto muitos investigadores interpretarem comportamentos não verbais de modo incorreto, fazendo com que pessoas inocentes se sintam culpadas ou desnecessariamente constrangidas. Também vi amadores e profissionais fazerem afirmações ultrajantes, arruinando vidas nesse processo. Muitos foram presos por dar testemunhos falsos só porque um policial interpretou uma resposta ao estresse como uma mentira. Os jornais estão repletos de histórias de horror, incluindo uma do Central Park, em Nova York, em que os policiais confundiram comportamentos não verbais de estresse com dissimulação e pressionaram inocentes a confessar um crime que não tinham cometido. Cassin, 2004, 172, 194, Cassin, 2006, 207, 227. Espero que os leitores deste livro tenham uma imagem mais realista e honesta do que pode ou não ser concluído por meio da abordagem não verbal para detectar mentiras e, munidos desse conhecimento, adotem uma abordagem mais fundamentada e cautelosa ao decidir se uma pessoa está ou não dizendo a verdade. Mentira, um tema digno de estudo. Todos nós temos interesse pela verdade. A sociedade funciona com base no pressuposto de que as pessoas cumprem a própria palavra, de que a verdade prevalece sobre a falsidade. Para a maioria, essa afirmativa é verdadeira. Do contrário, os relacionamentos teriam pouca vida útil, não haveria mais comércio e a confiança entre pais e filhos seria destruída. Todos nós dependemos da honestidade, porque, quando falta verdade, nós sofremos e a sociedade sofre. Estávamos em guerra quando Adolf Hitler mentiu para Neville Chamberlain, e mais de 50 milhões de pessoas pagaram o preço com a própria vida. Quando Richard Nixon mentiu para a nação norte-americana, isso destruiu o respeito que muitos tinham pelo presidente. Quando os executivos da Enron mentiram para os funcionários, milhares de vidas foram arruinadas da noite para o dia. Contamos com o fato de que as instituições governamentais e comerciais são honestas e confiáveis. Precisamos e esperamos que nossos amigos e familiares sejam sinceros. A verdade é essencial para todos os relacionamentos, sejam eles pessoais, profissionais ou cívicos.
amos sorte, porque a maioria das pessoas é honesta e a maior parte das mentiras que ouvimos diariamente é social ou mentira branca, cujo propósito é nos proteger da verdadeira resposta a perguntas como: eu fico gorda nessa roupa? Sem dúvida, quando se trata de assuntos mais sérios, é de nosso interesse avaliar e determinar a verdade do que é dito. Mas conseguir isso não é fácil. Há milhares de anos, as pessoas vêm usando adivinhos e todo tipo de técnica duvidosa, como colocar uma faca quente na língua de uma pessoa, para detectar mentiras. Mesmo hoje, algumas organizações usam amostras de caligrafia, análise de estresse por voz ou polígrafos para identificar mentirosos. Todos esses métodos têm resultados questionáveis. Não existe método, máquina, teste ou pessoa que consiga 100% de acertos para revelar dissimulações. Até o bendito polígrafo só é preciso em 60 a 80% das vezes, dependendo do operador do instrumento. Ford, 1996, 230-232, Cumming, 2007. Procurando mentirosos. O fato é que identificar mentiras é tão difícil que inúmeros estudos iniciados na década de 1980 mostram que a maioria de nós, incluindo juízes, advogados, médicos, policiais, agentes do FBI, políticos, professores, mães, pais e cônjuges, só consegue detectar 50% delas. Ford, 1996, 217, Jackman, 1991, 162. É impressionante, mas é verdade. Para grande parte das pessoas, incluindo profissionais, a probabilidade de identificar mentiras corretamente é a mesma de tirar cara ou coroa. Ekman e O'Sullivan, 1991, 913, 920. Mesmo os observadores mais talentosos, provavelmente menos de 1% da população, têm pouquíssimas chances de acertar mais de 60% das vezes. Considere os inúmeros corpos de jurados que devem determinar honestidade ou desonestidade, culpa ou inocência, com base no que eles pensam ser comportamentos dissimulados. Infelizmente, os comportamentos mais frequentemente confundidos com indicativos de desonestidade são principalmente manifestações de estresse. Ekman, 1991, 187, 188. É por isso que vivo de acordo com o lema que defende que não existe um único comportamento que, por si só, seja indicativo de dissimulação nenhum. Ekman, 1991, 162, 189. Isso não significa que devemos deixar de estudar dissimulações e observar comportamentos que, no contexto, apontam para elas. Meu conselho é definir uma meta realista, ser capaz de interpretar comportamentos não verbais com clareza e confiabilidade, e deixar o corpo humano falar com você sobre o que ele pensa, sente ou planeja. Esses são objetivos razoáveis que, no final, não apenas vão ajudá-lo a entender os outros de forma mais eficaz. Os sinais de dissimulação não são o único comportamento que vale a pena detectar, mas também fornecerão sinais sobre como a dissimulação é um subproduto das suas observações. Por que é tão difícil detectar uma mentira? Se você está se perguntando por que é tão difícil identificar mentiras, considere o velho ditado: a prática leva à perfeição. Aprendemos a mentir desde tão novos, e mentimos com tanta frequência, que nos tornamos hábeis em parecer convincentes. Para ilustrar essa afirmativa, pense em quantas vezes você ouviu algo como: fale que não estou em casa, finja que está feliz, ou não conte ao seu pai o que aconteceu, ou nós dois vamos nos dar muito mal. Como somos animais sociais, nós não só mentimos em benefício próprio, como também mentimos para benefício mútuo. Vrige, 2003, 3:11. Mentir pode ser uma maneira de se livrar de explicações longas, uma tentativa de evitar punições, um atalho para um diploma falso de doutorado ou simplesmente uma maneira de agradar. Até nossos cosméticos e roupas acolchoadas nos ajudam a dissimular. Em essência, para nós humanos, mentir é uma ferramenta de sobrevivência social. Street Ives, 2007. Uma nova abordagem para revelar mentiras. No meu último ano no FBI, apresentei minhas pesquisas e descobertas sobre dissimulação, incluindo uma revisão da literatura dos últimos 40 anos.
Isso levou o FBI a publicar um artigo intitulado Um modelo de 4 domínios para detectar mentiras, um paradigma alternativo para interrogatórios, Navarro, 2003, 19-24. O artigo apresentou um novo modelo para identificar desonestidade com base no conceito dos estímulos límbicos e nas manifestações físicas de conforto e desconforto, ou domínio do conforto ou desconforto. Em resumo, sugere que, quando dizemos a verdade e não estamos preocupados, tendemos a nos sentir mais à vontade do que quando mentimos ou ficamos tensos com a possibilidade de sermos desmascarados porque estamos com sentimento de culpa. O modelo também mostra que temos tendência a exibir comportamentos mais enfáticos quando nos sentimos à vontade e estamos sendo honestos, o que não ocorre quando estamos incomodados. Atualmente, esse modelo é utilizado em todo o mundo. Embora o objetivo fosse treinar agentes de segurança para detectar dissimulações durante investigações criminais, ele é aplicável a qualquer tipo de interação humana, no trabalho, em casa ou em qualquer lugar em que seja importante diferenciar verdade e mentira. Baseado no que aprendeu nos capítulos anteriores, você está perfeitamente apto a entender esse modelo. O papel crucial da equação conforto ou desconforto para detectar mentiras. Aqueles que mentem ou são culpados e carregam o peso do reconhecimento de suas mentiras e ou seus crimes têm dificuldade em se sentir à vontade, e é fácil reparar que eles estão manifestando tensão e angústia. Tentar disfarçar culpa ou ser dissimulado coloca uma carga cognitiva muito penosa sobre eles à medida que lutam para inventar respostas a perguntas que em outros contextos seriam simples de responder, de Paulo et al. 1985, 323-370. Quanto mais à vontade uma pessoa se sente em nossa presença, mais fácil será detectar os comportamentos não verbais cruciais do desconforto associados à dissimulação. Seu objetivo é criar um ambiente descontraído durante a parte inicial de qualquer interação ou enquanto estiver estabelecendo a confiança do seu interlocutor. Isso ajuda a determinar os comportamentos padrão de uma pessoa durante esse período em que ela, supostamente, não está se sentindo ameaçada. Estabelecendo uma zona de conforto para detectar dissimulação. Para tentar detectar mentiras, você deve reconhecer e perceber o seu impacto sobre o comportamento de um potencial mentiroso. Ekman, 1991, 170-173. Sua maneira de fazer as perguntas, de modo acusador, sua forma de se sentar, muito perto, e seu modo de olhar para a pessoa, de modo suspeito, vão reforçar ou abalar o nível de conforto dela. É fato que se você violar o espaço das pessoas, se agir de forma suspeita, se olhar para elas da maneira errada ou fizer perguntas em tom acusatório, isso irá interferir negativamente no interrogatório. Acima de tudo, desmascarar mentirosos não tem a ver com identificar desonestidade, mas sim com como você observa e questiona os outros para detectar mentiras. Então, trata-se da coleta de inteligência não verbal. Quanto mais observar grupos de comportamento, mais seguro você se sentirá sobre sua avaliação e maiores serão suas chances de perceber quando alguém está mentindo. Mesmo se está procurando ativamente identificar mentiras durante uma discussão ou um interrogatório, você deve ser neutro, para não levantar suspeitas. Lembre-se de que, no momento em que você se mostrar desconfiado, a pessoa vai passar a responder de outra forma. Se você disser isso é mentira, ou acho que não está dizendo a verdade, ou apenas olhar para ela com desconfiança, você influenciará o comportamento da pessoa. Vrij, 2003, 67. A melhor maneira de proceder é pedir mais detalhes sobre o assunto, com um mero "não entendi" ou "pode repetir como isso aconteceu". Frequentemente, o simples fato de pedir para alguém explicar uma afirmação será suficiente para distinguir mentira e verdade. Se estiver tentando se certificar das credenciais de alguém durante uma entrevista de emprego, a verdade sobre um roubo no trabalho ou, especialmente, se estiver envolvido em uma discussão séria sobre finanças ou uma possível infidelidade do cônjuge, manter a calma é essencial. Tente permanecer calmo ao fazer perguntas, não haja de forma suspeita e adote uma postura confortável e neutra. Desse modo, a pessoa com quem você está falando terá menos chances de ficar na defensiva e ou relutante em revelar informações.
Como definir sinais de conforto? O conforto é facilmente observável em conversas de família e amigos. Percebemos quando as pessoas estão se divertindo e se sentindo à vontade em nossa presença. Sentadas à mesa, as pessoas que se sentem à vontade afastam objetos para que nada bloqueie sua visão. Com o tempo, elas chegam até a se aproximar para não precisar falar tão alto. Exibem o corpo mais abertamente, mostrando mais o torso e a parte interna dos braços e das pernas, permitindo acesso ventral ou frontal. Na presença de estranhos, é mais difícil se sentir à vontade, especialmente em situações estressantes como uma entrevista formal ou um depoimento. É por isso que é tão importante fazer seu melhor para criar uma zona de conforto desde o início da interação com outro indivíduo. Quando nos sentimos à vontade, nossos comportamentos não verbais entram em sincronia. O ritmo da respiração de duas pessoas à vontade será semelhante, assim como o tom da fala e a postura geral. Basta lembrar como um casal acaba se inclinando um em direção ao outro quando estão totalmente entrosados. Se um se inclina para a frente, o outro faz a mesma coisa, num fenômeno conhecido como isopraxismo. Se, ao conversarmos de pé com uma pessoa, ela se inclinar para o lado com as mãos nos bolsos e os pés cruzados, provavelmente faremos o mesmo. Ver figura 87. Quando espelhamos o comportamento de outra pessoa, inconscientemente estamos dizendo: eu me sinto confortável com você. Em uma entrevista de emprego ou em qualquer situação em que um tema difícil seja discutido, o tom de cada interlocutor deve refletir o do outro ao longo do tempo se houver sincronia. Cialdini, 1993, 167, 207. Se não existir harmonia entre as pessoas envolvidas, não haverá essa sincronia. Elas podem se sentar de maneira diferente, falar de uma maneira ou em um tom diferentes entre si, ou pelo menos suas expressões estarão em conflito, se não totalmente díspares. A sincronia é uma barreira à comunicação eficaz e um sério obstáculo para uma entrevista ou uma discussão bem-sucedidas. Eis um exemplo de isopraxismo. Duas pessoas espelham o comportamento uma da outra e se inclinam uma em direção à outra, exibindo sinais de alto conforto. Se você estiver relaxado e seguro de si durante uma conversa ou entrevista, enquanto a outra parte não para de olhar para o relógio ou fica sentada e tensa ou sem se movimentar, comportamento conhecido como congelamento instantâneo, isso indica desconforto, embora olhos destreinados possam achar que está tudo bem. Knapp Hall, 2002, 321. Schaffer e Navarro, 2004, 66. Fazer várias interrupções ou falar repetidamente sobre terminar a conversa também são sinais de desconforto. Obviamente, demonstrações de conforto são mais comuns em pessoas que estão falando a verdade. Não há estresse a ocultar, nem sentimento de culpa para que não se sintam à vontade. Ekman, 1991, 185. Portanto, você deve procurar sinais de desconforto, quando eles ocorrem e em que contexto, para detectar possíveis mentiras. Sinais de desconforto em uma interação: demonstramos desconforto quando não gostamos do que está acontecendo, do que estamos vendo ou ouvindo, ou quando somos obrigados a falar sobre coisas que preferíamos manter ocultas. O desconforto se manifesta antes de tudo em nossa fisiologia, devido à estimulação do cérebro límbico. Nossa frequência cardíaca se acelera, nossos cabelos ficam arrepiados, transpiramos mais e respiramos mais rápido. Nosso corpo demonstra incômodo por meio dessas respostas, que são automáticas e não exigem atuação do cérebro pensante, mas também o faz através de sinais não verbais. Tendemos a mover o corpo na tentativa de bloquear ou manter distância, nos recompomos, balançamos o pé, ficamos inquietos, mudamos de posição, colocamos a mão na cintura ou tamborilamos com os dedos quando estamos assustados, nervosos ou significativamente desconfortáveis. De Becker, 1997, 133. Todos nós já vimos esses comportamentos em outras pessoas, seja em uma entrevista de emprego, em um encontro romântico ou quando somos questionados sobre um assunto sério no trabalho ou em casa. Lembre-se de que esses gestos não indicam necessariamente dissimulação, mas apontam que uma pessoa está se sentindo desconfortável em uma situação por várias razões.
Se você está tentando detectar o desconforto como um potencial indicador de dissimulação, é melhor que não haja nada como móveis, bancadas, mesas ou cadeiras entre você e a pessoa que está sendo observada ou entrevistada. Como mencionado antes, os membros inferiores são particularmente honestos, então, se a pessoa estiver atrás de uma bancada ou mesa, tente mover esse obstáculo, ou ele bloqueará grande parte, quase 80%, das superfícies do corpo que devem ser observadas. Na verdade, repare como mentirosos usam obstáculos, como travesseiros, copos ou cadeiras, para formar uma barreira entre você e eles, ver quadro 57. Essa prática é sinal de que o indivíduo quer distância e ocultação parcial, porque está sendo menos aberto, o que costuma acompanhar o desconforto ou mesmo a dissimulação. Quadro 57. Construindo um muro anos atrás, quando eu ainda trabalhava no FBI, conduzi um interrogatório junto com um colega policial. Ao longo do depoimento, um homem muito desconfortável e dissimulado foi estabelecendo uma barreira à sua frente usando latas de refrigerante, porta-lápis e vários documentos que estavam sobre a mesa. Por fim colocou uma mochila na mesa entre ele e nós, os interrogadores. A construção dessa barreira foi tão gradual que só percebemos mais tarde ao analisar o vídeo. Esse comportamento não verbal ocorreu porque o interrogado ficou tentando obter conforto se escondendo atrás de uma parede de coisas e, assim, se distanciando. Obviamente, obtivemos pouca informação e muito menos cooperação, e, na maioria das vezes, ele mentiu. Aliás, quando se trata de interrogatórios ou qualquer conversa em que você queira descobrir a verdade ou checar a veracidade das declarações de uma pessoa, você consegue obter mais informações não verbais se estiver de pé. Dessa forma, é possível notar muitos comportamentos que passam simplesmente despercebidos quando se está sentado. Embora um longo período em pé possa ser impraticável ou antinatural em alguns contextos, como em uma entrevista formal de emprego, muitas vezes ainda existem oportunidades para observar comportamentos em pé, como no ato de cumprimentar a pessoa ou ao conversar enquanto se espera uma mesa para o almoço. Quando estamos desconfortáveis com as pessoas ao nosso redor, tendemos a nos distanciar delas. Isso é especialmente verdadeiro em indivíduos que estão tentando enganar alguém. Mesmo sentados lado a lado, iremos nos afastar daqueles que nos fazem sentir desconfortáveis, frequentemente movendo o tronco ou os pés para longe ou em direção a uma saída. Esses comportamentos podem ocorrer durante as conversas de um casal cujo relacionamento anda complicado, aflitivo ou amargurado, ou por causa do assunto em discussão. Outros sinais claros de desconforto vistos durante uma conversa difícil ou preocupante incluem esfregar a testa perto da região das têmporas, comprimir o rosto, esfregar o pescoço ou passar a mão na nuca. As pessoas podem demonstrar desagrado revirando os olhos em desrespeito, se ajeitando, cuidado pessoal, ou falando de modo arrogante com a pessoa que faz as perguntas, dando respostas curtas, ficando na defensiva, sendo hostis ou sarcásticas ou mesmo fazendo microgestos com conotações indecentes, como mostrar o dedo do meio, Ekman, 1991, 101-103. Imagine uma adolescente ranheta e indignada que está sendo questionada sobre um suéter novo e caro que sua mãe suspeita que a filha roubou do shopping e você terá uma ideia clara de todas as manobras defensivas que uma pessoa pode executar quando está se sentindo desconfortável. Ao fazer declarações falsas, os mentirosos raramente tocam em você ou estabelecem qualquer outro tipo de contato físico. Constatei isso particularmente em pessoas que forneciam informações falsas por dinheiro e se deram mal. Como o toque é realizado com mais frequência por pessoas sinceras para enfatizar algum ponto, esse distanciamento ajuda a aliviar o nível de ansiedade que uma pessoa desonesta sente. No caso de alguma pessoa passar a tocar seu interlocutor menos vezes, especialmente se for assim que ela ouvir ou responder a perguntas críticas, é provável que isso seja um indício de dissimulação. Lieberman, 1998, 24. Se possível e apropriado, considere sentar-se próximo a um ente querido ao questioná-lo sobre algo sério ou até mesmo segurar a mão de seu filho ao discutir um assunto difícil. Dessa forma, você vai poder observar com mais facilidade as alterações no número de toques durante a conversa.
No entanto, a ausência de toques não indica necessariamente que alguém é dissimulado, e o contato físico é claramente mais apropriado e esperado em alguns de nossos relacionamentos interpessoais do que em outros. A ausência de toques pode significar que alguém não gosta de você, pois também não encostamos em pessoas que não respeitamos ou a quem menosprezamos. A moral da história é que avaliar a natureza e a duração do relacionamento também é importante para discernir o significado desse comportamento de distanciamento. Ao analisar o rosto em busca de sinais de conforto ou desconforto, procure comportamentos sutis como uma careta ou um olhar de desprezo. Ekman, 1991, 158, 169. Observe também se os lábios de uma pessoa estão tremendo ou se retorcendo durante uma discussão séria. Qualquer expressão facial que perdure por muito tempo não é normal, seja um sorriso, uma careta ou um olhar surpreso. Esse comportamento forçado durante uma conversa ou entrevista é exibido para influenciar a opinião e não é autêntico. Muitas vezes, quando são flagradas fazendo algo errado ou mentindo, as pessoas sorriem pelo que parece uma eternidade. Em vez de indicar conforto, esse tipo de sorriso falso é na verdade uma demonstração de desconforto. Quando não gostamos de algo que ouvimos, seja uma pergunta ou uma resposta, geralmente fechamos os olhos como se quiséssemos bloquear o que acabamos de ouvir. As várias formas de bloqueio dos olhos são análogas a entrelaçar as mãos firmemente contra o peito ou desviar o olhar daqueles de quem discordamos. Essas demonstrações são realizadas inconscientemente e ocorrem com frequência, sobretudo durante uma entrevista formal, e geralmente estão relacionadas a um tema específico. Também se observa tremor das pálpebras quando um assunto em particular causa desconforto. Navarro e Schaffer, 2001, 10. Essas manifestações dos olhos são sinais poderosos sobre como as informações são registradas ou quais perguntas são problemáticas para quem está mentindo. Entretanto, elas não são necessariamente indicativos de dissimulação. Pouco ou nenhum contato visual não é indicativo de dissimulação. Vrij, 2003, 38-39. Discordar disso é uma bobagem, por razões discutidas no capítulo anterior. Lembre-se de que predadores e mentirosos habituais estabelecem mais contato visual do que a maioria das pessoas, e vão olhar diretamente para você. Pesquisas mostram claramente que pessoas maquiavélicas, por exemplo, psicopatas, vigaristas e mentirosos habituais, fazem mais contato visual durante dissimulações. Ekman, 1991, 141, 142. Talvez essa frequência maior seja conscientemente empregada por esses indivíduos porque é comum, mas equivocado, acreditar que olhar alguém diretamente nos olhos passa confiança. Esteja ciente de que existem diferenças culturais nos tipos de contato visual que devem ser consideradas em qualquer tentativa de detectar mentiras. Por exemplo, indivíduos que pertencem a determinados grupos, afro-americanos e latino-americanos, por exemplo, podem aprender a olhar para baixo ou desviar os olhos por respeito à autoridade dos pais quando questionados ou repreendidos. Johnson, 2007, 280-281. Preste atenção nos movimentos de cabeça dos seus interlocutores. Se uma pessoa começar a movê-la de modo afirmativo ou negativo quando ela estiver falando, e o movimento for consonante com o que ela está dizendo, então a afirmação pode ser considerada confiável. Se, no entanto, esses movimentos forem protelados e ocorrerem após a fala, provavelmente a afirmação é falsa e não confiável. Embora seja muito sutil, o atraso no movimento da cabeça é uma tentativa de validar ainda mais o que foi afirmado e não faz parte do fluxo natural da comunicação. Além disso, movimentos honestos da cabeça devem ser consistentes com negações ou afirmações verbais. Do contrário, podem indicar dissimulação. Embora tipicamente envolva movimentos de cabeça mais sutis do que exagerados, essa incongruência entre os sinais verbais e os não verbais acontece com mais frequência do que pensamos. Por exemplo, alguém pode dizer, "não fui eu", enquanto assente com a cabeça. Durante o desconforto, o cérebro límbico assume o controle, e o rosto da pessoa pode corar ou empalidecer. No decorrer de conversas difíceis,
Também podemos detectar transpiração ou respiração mais intensas. Observe se a pessoa está tentando secar o suor ou controlar a respiração para manter a calma. Qualquer tremor do corpo, seja das mãos, dos dedos ou dos lábios, ou qualquer tentativa de ocultar ou restringir o movimento das mãos ou dos lábios, por meio de desaparecimento ou compressão, pode ser indicativo de desconforto ou de simulação, especialmente se acontecer após a ocorrência de algum tipo normal de nervosismo. A voz de uma pessoa pode falhar durante uma fala dissimulada. A deglutição torna-se difícil à medida que a garganta fica seca devido ao estresse, então procure momentos em que a pessoa tenha dificuldade de engolir. Esse comportamento pode ser evidenciado por um movimento repentino ou uma protuberância do pomo de Adão, sendo acompanhado por um ou vários pigarros, tudo indicativo de desconforto. Lembre-se de que esses comportamentos indicam aflição, não são garantias de dissimulação. Vi pessoas muito honestas prestarem depoimento em tribunais demonstrando todos esses comportamentos simplesmente porque estavam nervosas, não porque estavam mentindo. Mesmo depois de anos trabalhando em tribunais federais e estaduais, até eu ainda fico nervoso quando estou em pé, portanto sinais de tensão e estresse sempre precisam ser decifrados no contexto. Pacificadores e desconforto ao interrogar suspeitos. Durante meus anos no FBI, procurei comportamentos pacificadores para ajudar a me orientar nos interrogatórios e avaliar o que era particularmente estressante para o interrogado. Embora os pacificadores por si sós não sejam prova definitiva de dissimulação, uma vez que podem se manifestar em pessoas inocentes que estão nervosas, eles fornecem outra peça do quebra-cabeça para determinar o que uma pessoa está de fato pensando e sentindo. A seguir, forneço uma lista de 12 coisas que faço, e os pontos que mantenho em mente, quando quero interpretar sinais não verbais pacificadores em interações interpessoais. Você pode usar uma estratégia semelhante ao entrevistar ou conversar com outras pessoas, seja em um interrogatório, uma conversa séria com um membro da família ou uma reunião com um parceiro de negócios. 1. Tenha uma visão clara. Quando conduzo interrogatórios ou interajo com outras pessoas, não quero que nada bloqueie minha visão total da pessoa, pois não desejo perder nenhum comportamento pacificador. Se, por exemplo, a pessoa se acalma limpando as mãos no colo, quero poder ver isso, o que é difícil se houver uma mesa atrapalhando. O pessoal de recursos humanos deve estar ciente de que a melhor maneira de entrevistar alguém é em um espaço fisicamente aberto, sem nada na frente do candidato, para que seja possível observar completamente a pessoa que está sendo entrevistada. 2. Espere notar alguns comportamentos pacificadores. Para se acalmar, as pessoas costumam exibir certo nível de comportamento pacificador nas demonstrações não verbais cotidianas. Quando era mais nova, minha filha se acalmava mexendo no cabelo, enrolando os fios nos dedos, aparentemente alheia ao mundo. Portanto, espero que as pessoas se acalmem um pouco ao longo do dia, assim como espero que elas respirem à medida que se adaptam a um ambiente em constante transformação. 3. Espere certo nervosismo inicial. O nervosismo inicial em uma entrevista ou conversa séria é normal, principalmente quando as circunstâncias em torno da reunião são estressantes. Por exemplo, um pai perguntando ao filho se ele fez a lição de casa não será tão estressante quanto perguntar ao garoto por que ele foi expulso da escola. 4. Antes de tudo, certifique-se de deixar seu interlocutor relaxado. No decorrer de uma entrevista, reunião importante ou discussão significativa, os envolvidos devem ir relaxando e ficando mais à vontade. De fato, um bom interrogador garantirá que isso aconteça, esperando um tempo para deixar a pessoa ficar mais relaxada antes de fazer perguntas ou explorar temas que possam ser estressantes. 5. Estabeleça um parâmetro. Depois que uma pessoa deixa de exibir tantos comportamentos pacificadores, voltando ao seu estado normal, o interrogador pode usar esse estado como um parâmetro para avaliar o comportamento futuro. 6. Procure um aumento na ocorrência de pacificadores. À medida que a entrevista ou a conversa transcorre, você deve observar comportamentos pacificadores ou um aumento, pico, na frequência deles, principalmente quando ocorrem em resposta a uma pergunta ou informação específica.
Esse aumento é sinal de que algo sobre a pergunta ou informação perturbou a pessoa, e esse tema provavelmente merece mais atenção. É importante identificar corretamente o estímulo específico, seja uma pergunta, uma informação ou um evento, que causou a resposta pacificadora. Do contrário, você pode tirar conclusões equivocadas ou direcionar a discussão para o lado errado. Por exemplo, se durante uma entrevista de emprego o candidato começa a ventilar o colarinho da camisa, um pacificador, quando precisa responder sobre seu cargo anterior, essa pergunta específica causa estresse suficiente para que o cérebro dele exija se acalmar. Isso indica que a questão precisa ser investigada de forma mais detalhada. O comportamento não significa necessariamente que há dissimulação, mas simplesmente que o tema causa estresse no interrogado. 7. Pergunte, pare e observe. Bons interrogadores, assim como bons conversadores, não fazem perguntas como uma metralhadora, disparando uma depois de outra como um staccato. Você se sentirá pressionado a detectar as mentiras de forma precisa se não tiver uma boa relação com seu interlocutor. Faça uma pergunta, espere e então observe todas as reações. Dê ao entrevistado tempo para pensar e responder e faça pausas significativas para alcançar esse objetivo. Além disso, as perguntas devem ser elaboradas de forma a obter respostas específicas, para determinar melhor o que é fato e o que é ficção. Quanto mais específica for a pergunta, maior a probabilidade de você obter sinais não verbais precisos e, agora que compreende melhor o significado dos gestos inconscientes, mais minuciosas serão suas avaliações. Infelizmente, em interrogatórios policiais, muitas confissões falsas foram obtidas por meio de questionamentos contínuos do tipo staccato, que causa alto estresse e ofusca as dicas não verbais. Hoje sabemos que pessoas inocentes, quando pressionadas, confessam crimes e até fazem declarações por escrito, a fim de encerrar um interrogatório estressante. Cassim, 2006, 207-228. O mesmo vale para filhos, cônjuges, amigos e funcionários quando questionados por uma pessoa excessivamente zelosa, seja pai, marido, esposa, companheiro ou chefe. 8. Mantenha o interrogado focado. Os interrogadores devem ter em mente que, muitas vezes, quando as pessoas estão simplesmente conversando, contando o próprio lado da história, elas exibem menos sinais não verbais úteis do que quando o interrogador está falando sobre um tema específico. Perguntas incisivas provocam comportamentos que são úteis para avaliar a honestidade de uma pessoa. 9. E agarelar sem parar não equivale a contar a verdade. Um erro cometido tanto por interrogadores iniciantes como pelos experientes é a tendência de achar que falar é a mesma coisa que ser sincero. Quando os interrogados falam, costumamos acreditar neles. Se são mais reservados, supomos que estão mentindo. Durante uma conversa, temos a impressão de que pessoas que fornecem uma quantidade enorme de informações e detalhes sobre um evento ou uma situação estão dizendo a verdade, mas elas podem estar inventando uma cortina de fumaça com a qual esperam ofuscar os fatos ou levar a conversa em outra direção. A verdade é revelada não pelo volume de informações, mas pela verificação dos fatos fornecidos pelo declarante. Até que sejam verificados, os dados são apenas relatos que talvez não tenham fundamento. Ver quadro 58. Quadro 58. É tudo mentira. Eu me lembro de um caso em que interroguei uma mulher em Macon, na Geórgia. Durante 3 dias, ela voluntariamente nos forneceu páginas e páginas de informações. Fiquei achando que tínhamos algo quando a conversa finalmente terminou, até que chegou a hora de verificar os dados que a mulher tinha nos passado. Por mais de 1 ano, investigamos suas alegações, nos Estados Unidos e na Europa, mas, depois de despender significativos esforços e recursos, descobrimos que era tudo mentira. Ela elaborou inúmeras mentiras plausíveis, comprometendo inclusive o marido inocente. Se eu tivesse lembrado que cooperação nem sempre equivale a contar a verdade, e se tivesse interrogado a suspeita com mais cuidado, teríamos poupado muito tempo e dinheiro. As informações transmitidas por essa mulher pareciam boas e úteis, mas era tudo lixo.
Eu gostaria de poder dizer que esse incidente aconteceu no início da minha carreira, mas não. Não sou o primeiro, nem o último, interrogador a ser enganado dessa maneira. Embora algumas pessoas falem de maneira mais natural do que outras, você sempre deve estar atento a esse tipo de estratégia tagarela. 10. Estresse entrando, estresse saindo. Com base em anos de estudo da conduta de interrogados, concluí que uma pessoa com sentimento de culpa apresentará 2 padrões de comportamento distintos em sequência, quando uma pergunta difícil for feita, como "Você já entrou na casa do Senhor Jones?" O primeiro padrão refletirá o estresse provocado pela pergunta. O interrogado responderá inconscientemente com vários gestos de distanciamento, incluindo retração dos pés, afastando-os do investigador, inclinar-se para longe ou retesar a mandíbula e cerrar os lábios. Isso será seguido pelo segundo padrão de comportamento, respostas pacificadoras ao estresse que podem incluir sinais como tocar o pescoço, coçar o nariz ou massagear o pescoço enquanto a pessoa reflete sobre a pergunta ou resposta. 11. Isole a causa do estresse. 2 padrões de comportamento consecutivos, os indicadores de estresse seguidos por comportamentos pacificadores, costumam ser erroneamente associados à dissimulação. Isso é lamentável, porque o significado dessas manifestações precisa ser explicado de maneira mais simples, indicadores de estresse e de alívio do estresse, não necessariamente como sinal de desonestidade. Sem dúvida, alguém que está mentindo pode demonstrar esses mesmos comportamentos, mas indivíduos nervosos também. Costumo ouvir que, se as pessoas tocam o nariz enquanto falam, é porque estão mentindo. Isso pode até ser verdade, mas o mesmo acontece com pessoas que são honestas mas estão sob estresse. Tocar o nariz é um comportamento pacificador para aliviar a tensão interior, independentemente da fonte desse desconforto. Até um agente aposentado do FBI que é parado por excesso de velocidade sem nenhuma explicação legítima vai tocar no próprio nariz quando for abordado. Sim, paguei uma multa. Minha dica é esta: não se apresse em supor que alguém está mentindo se você ouvir tocando o nariz. Para cada um que toca o nariz ao mentir, há centenas de outros que fazem isso por hábito para aliviar o estresse. 12. Comportamentos pacificadores dizem muito. Uma vez que nos auxiliam a identificar quando uma pessoa está estressada, eles também ajudam a identificar questões que precisam de mais foco e exploração. Fazendo as perguntas certas, podemos identificar esses pacificadores em qualquer interação interpessoal para entender melhor os pensamentos e as intenções de uma pessoa. Os 2 principais padrões de comportamento que indicam dissimulação quando se trata de sinais do corpo que nos alertam para a possibilidade de dissimulação, você deve ficar atento a comportamentos não verbais que envolvam sincronia e ênfase. Sincronia. No início deste capítulo, discuti a importância da sincronia como uma forma de avaliar o conforto de alguém em uma interação interpessoal. Mas a sincronia também é importante para avaliar dissimulações. Procure-a entre o que está sendo dito verbal e não verbalmente, entre as circunstâncias do momento e o que a pessoa está dizendo, entre eventos e emoções, e até entre tempo e espaço. Ao ser questionada, uma pessoa que responde afirmativamente deve apresentar um movimento de cabeça coerente que justifique de imediato aquilo que é dito. Esse movimento não deve ocorrer depois da afirmativa. A assincronia acontece quando uma pessoa diz "não fui eu", mas ao mesmo tempo faz que sim com a cabeça, ou então quando um homem precisa responder à pergunta "você mentiria sobre isso?", e ele assente um pouco com a cabeça mas fala "não". As pessoas se envolvem nesse passo em falso porque os movimentos que fazem serão opostos na tentativa de controlar os danos. Quando o comportamento assíncrono é observado, aquele que o exibiu parece artificial e patético. Com muita frequência, uma afirmação mentirosa, como um "não fui eu", é seguida por um movimento negativo da cabeça visivelmente atrasado e pouco enfático. Esses comportamentos não ocorrem em sincronia e, portanto, são mais propensos a indicar dissimulações porque, quando exibidos, transmitem desconforto. Também deve haver sincronia entre o que está sendo dito e os eventos do momento.
Por exemplo, quando pais denunciam um suposto sequestro de seu bebê, deve haver sincronia entre o evento, sequestro, e suas emoções. A mãe e o pai angustiados devem implorar por ajuda da polícia, enfatizando todos os detalhes, sentindo um profundo desespero, ansiosos por ajudar e dispostos a contar e recontar a história, mesmo sob risco pessoal. Quando esses relatos são feitos por indivíduos calmos, mais preocupados em deixar de fora uma versão específica da história, que não apresentam demonstrações emocionais consistentes ou que estão mais preocupados com o próprio bem-estar e com a imagem que estão passando, o que vemos é um comportamento totalmente fora de sincronia com as circunstâncias e inconsistente com a honestidade. Por fim, deve haver sincronia entre eventos e horário e local da comunicação. Uma pessoa que demora a comunicar um evento significativo, como o afogamento de um amigo, cônjuge ou filho, ou que viaja para outra jurisdição a fim de relatar o evento, deve ser, acertadamente, considerada suspeita. Além disso, a notificação dos eventos que só a pessoa testemunhou é assíncrona e, portanto, suspeita. As pessoas que mentem não pensam em como a sincronia se encaixa na equação, e seus comportamentos não verbais e histórias vão acabar traindo sua versão. Agir em sincronia é uma forma de conforto e, como vimos, desempenha um papel importante em interrogatórios policiais e denúncias de crime. Além disso, prepara o terreno para conversas bem-sucedidas e significativas sobre qualquer tipo de problema sério em que detectar mentiras seja importante. ênfase quando falamos, utilizamos de modo natural várias partes do corpo, sobrancelhas, cabeça, mãos, braços, tronco, pernas e pés, para enfatizar um ponto que nos deixa profundamente envolvidos. Observar a ênfase é importante porque universalmente ela indica autenticidade. ênfase é a contribuição do cérebro límbico para a comunicação, uma maneira de demonstrarmos para outras pessoas que sentimos algo poderoso em relação a alguma coisa. Por outro lado, quando o cérebro límbico não dá respaldo ao que dizemos, enfatizamos pouco ou simplesmente não o fazemos. Na maioria das vezes, pelo que observei em minha experiência e na de outros, os mentirosos não enfatizam. Lieberman, 1998, 37. O cérebro cognitivo dos mentirosos fica decidindo o que dizer e como dissimular, mas raramente pensa em como apresentar a mentira. Quando é obrigada a mentir, a maioria das pessoas não considera quanta ênfase é usada em conversas rotineiras. No momento em que os mentirosos tentam inventar uma resposta, a ênfase fica parecendo artificial ou ocorre em assincronia. Raramente eles enfatizam o que é apropriado, ou então optam por fazê-lo apenas em assuntos relativamente desimportantes. Damos ênfase de modo verbal e não verbal. Verbalmente, enfatizamos por meio do tom de voz ou da repetição. Não verbalmente, esses comportamentos são indicativos ainda mais precisos e úteis do que as palavras quando se quer tentar detectar a verdade ou a desonestidade em uma conversa, uma entrevista ou um interrogatório. As pessoas que normalmente usam as mãos enquanto falam enfatizam suas observações com gestos, chegando até a bater na mesa. Outras pessoas usam as pontas dos dedos, gesticulando ou tocando as coisas. O comportamento das mãos complementa a sinceridade da fala, dos pensamentos e dos sentimentos. Knapp e Hall, 2002, 277-284. Levantar as sobrancelhas, numa arregalada rápida de olhos, e arregalar os olhos também são maneiras de destacar um ponto. Maurice, 1985, 61. Knapp e Hall, 2002, 68. Outra forma de dar ênfase é inclinar o tronco para frente, demonstrando interesse. Para tanto, também exibimos gestos que desafiam a gravidade, como ficar na ponta dos pés quando levantamos um argumento significativo ou carregado emocionalmente. Quando sentadas, as pessoas dão destaque a algo balançando o joelho, em staccato, enquanto enumeram pontos importantes, dando uma ênfase adicional por meio de um tapinha no joelho quando ele se levanta, indicando um turbilhão de emoções. Gestos que desafiam a gravidade são emblemáticos como indicativos de ênfase e sentimento verdadeiros, algo que os mentirosos raramente demonstram.
Por outro lado, as pessoas dão pouca ênfase ou demonstram falta de comprometimento com o próprio discurso quando falam com a mão na frente da boca ou exibem poucas expressões faciais. As pessoas controlam o semblante e se envolvem em outros comportamentos, como os de retração e distanciamento, quando não estão comprometidas com o que estão dizendo. Knapp e Hall, 2002, 320 Lieberman, 1998, 37. Pessoas dissimuladas costumam mostrar comportamentos deliberados e pensativos, como dedos no queixo ou afago nas bochechas, como se ainda estivessem pensando no que dizer. Isso contrasta fortemente com as pessoas honestas, que enfatizam a informação que estão fornecendo. Pessoas dissimuladas gastam tempo avaliando o que dizem e como isso é recebido, o que é inconsistente com um comportamento honesto. Comportamentos não verbais específicos que indicam dissimulação a seguir apresentam algumas coisas específicas em que você deve prestar atenção quando usar a ênfase como um meio de detectar possíveis mentiras. Falta de ênfase nos comportamentos das mãos, como Albert Everidge e outros pesquisadores relataram. A falta de movimento dos braços e a falta de ênfase de algum ponto de vista indicam dissimulação. O problema é que nem sempre há como observar isso, especialmente em um ambiente público. Mas se esforce para detectar quando isso ocorre e o contexto em que acontece, sobretudo após um assunto importante vir à tona. Vridge, 2003, 25-27. Qualquer mudança súbita no movimento reflete atividade cerebral. Quando os braços passam de agitados para imóveis, deve haver uma razão, seja desânimo ou, possivelmente, dissimulação. Nos interrogatórios de que participei, notei que os mentirosos tendem a exibir menos mãos em torre. Também procuro articulações pálidas nos dedos do indivíduo que segura o braço da cadeira firmemente, como se estivesse em uma cadeira ejetora. Infelizmente, para essa pessoa desconfortável, geralmente é impossível se ejetar da discussão. Muitos investigadores criminais descobriram que quando cabeça, pescoço, braços e pernas permanecem no lugar com pouco movimento e as mãos agarram com força os braços da cadeira, esse comportamento é muito consistente com o daqueles que estão dissimulando, mas, novamente, existem outras interpretações possíveis. Schaffer e Navarro, 2003, 66, ver figura 88. Ficar sentado por um longo período de tempo em uma cadeira, como se totalmente congelado em uma cadeira ejetora, é evidência de muito estresse e desconforto. Curiosamente, à medida que os indivíduos fazem declarações falsas, eles evitam tocar não apenas outras pessoas, mas também coisas como uma mesa ou uma tribuna. Nunca vi ou ouvi uma pessoa que estivesse mentindo gritar afirmativamente "não fui eu", enquanto batia o punho na mesa. Geralmente, o que tenho visto são afirmações muito pouco enfáticas, com gestos igualmente moderados. Pessoas dissimuladas não têm comprometimento com o que estão dizendo nem demonstram autoconfiança. Embora o cérebro pensante, neocórtex, decida a mentira que vai dizer, o cérebro emotivo, o sistema límbico, a parte honesta do cérebro, simplesmente não estará comprometido com esse estratagema e, portanto, não dará ênfase às afirmações usando comportamentos não verbais. É difícil suprimir os sentimentos do cérebro límbico. Tente dar um sorriso largo para alguém de quem você não gosta. É extremamente difícil. Assim como um sorriso falso, afirmações falsas acompanham sinais não verbais fracos ou passivos. A posição rogatória é quando uma pessoa coloca os braços estendidos para a frente, com as palmas para cima. Isso é conhecido como demonstração rogatória, ou devota, ver figura 89. Devotos erguem as mãos a Deus para pedir misericórdia. Da mesma forma, soldados capturados levantam as mãos ao se aproximar dos inimigos. Esse comportamento também é visto em indivíduos que querem que você acredite em algo que eles estão dizendo. Durante uma discussão, observe seu interlocutor. Quando ele fizer uma afirmação, repare se as palmas das mãos estão viradas para cima ou para baixo. Durante uma conversa regular em que ideias estão sendo discutidas e nenhuma das partes se compromete veementemente com um ponto específico, é possível ver palmas tanto para cima como para baixo.
palmas das mãos para cima, ou posição rogatória, geralmente indicam que a pessoa quer que acreditemos nela ou quer ser aceita. Esse comportamento não indica dominância nem autoconfiança. Afirmações feitas com as palmas das mãos para baixo são mais enfáticas e passam mais segurança do que aquelas feitas com as palmas para cima na posição rogatória. Mas quando uma pessoa fala de forma vigorosa e assertiva algo como "acredite, eu não a matei", as mãos devem estar voltadas para baixo, ver figura 90. Se a afirmação é feita com as palmas voltadas para cima, isso quer dizer que o indivíduo está suplicando para que acreditemos nele, então eu consideraria essa afirmação altamente suspeita. Embora não seja garantia de nada, eu questionaria qualquer declaração feita com as palmas para cima. Essa posição não é muito afirmativa e indica que a pessoa está pedindo que acreditemos nela. Alguém que diz a verdade não precisa implorar ser visto com credibilidade. Ele faz uma afirmação e ela se sustenta sozinha. Demonstrações territoriais e dissimulação. Quando estamos autoconfiantes e à vontade, nós nos esticamos. Quando estamos menos seguros, tendemos a ocupar menos espaço. Em circunstâncias extremas, pessoas angustiadas podem contrair os braços e as pernas contra o corpo, assumindo uma posição quase fetal. Conversas e entrevistas desconfortáveis podem evocar várias posturas de distanciamento, braços entrelaçados ou tornozelos retraídos e travados debaixo da cadeira, às vezes a ponto de ser quase doloroso observar. Procure sobretudo mudanças drásticas na posição do corpo que possam ser indicativas de dissimulação, principalmente quando elas ocorrerem no mesmo momento em que a conversa tomar um rumo específico. Quando estamos seguros sobre o que acreditamos ou dizemos, tendemos a nos sentar com ombros e costas expandidos, adotando uma postura ereta indicativa de autoconfiança. Quando as pessoas são dissimuladas ou completamente mentirosas, elas inconscientemente tendem a se inclinar ou afundar na cadeira como se estivessem tentando escapar do que está sendo dito, ainda que elas próprias estejam falando. Quanto às pessoas inseguras, seus pensamentos ou convicções provavelmente vão se refletir na postura, geralmente inclinando-se um pouco, mas às vezes abaixando muito a cabeça e levantando os ombros o máximo possível. Procure esse defeito tartaruga para saber se as pessoas estão se sentindo à vontade ou tentando se esconder em público. É definitivamente uma demonstração de insegurança e desconforto. Ombros encolhidos. Embora todos encolham os ombros quando não têm certeza de alguma coisa, os mentirosos têm um jeito diferente de replicar esse comportamento quando estão inseguros. Nesse tipo de pessoa, o gesto é anormal pelo fato de ser breve e personalizado, porque aquele que o manifesta não está totalmente comprometido com o que está sendo expresso. Se o gesto é com apenas um dos ombros, ou se os ombros se levantam quase ao máximo e a cabeça da pessoa parece desaparecer, isso indica grande desconforto e, às vezes, é visto em um indivíduo que está se preparando para mentir. Observações finais. Como afirmei no início do capítulo, algumas pesquisas nos últimos anos são categóricas. Não há nenhum comportamento não verbal que, por si só, seja um claro indicativo de dissimulação. Ekman, 1991, 98, Ford, 1996, 217. Como meu amigo e pesquisador Dr. Mark G. Frank já me disse várias vezes, Joe, infelizmente não há efeito Pinóquio quando se trata de dissimulação. 2006. Devo concordar com isso humildemente. Portanto, para separar os fatos da ficção, nosso único recurso realista é confiar nos comportamentos indicativos de conforto ou desconforto, na sincronia e na ênfase para nos orientarem. Eles são um guia ou paradigma, e isso é tudo. Uma pessoa incomodada, que não enfatiza nenhum ponto de vista e cuja comunicação está fora de sincronia está, na melhor das hipóteses, se comunicando mal, ou, na pior, mentindo. O desconforto pode ter várias causas, incluindo antipatia pelos envolvidos na discussão, o cenário em que a conversa está acontecendo ou o nervosismo durante uma entrevista. Também pode, obviamente, ser resultado de culpa, necessidade de ocultar informações ou simples mentiras.
As possibilidades são muitas, mas agora que sabe como questionar melhor os outros, reconhecer os sinais de desconforto e a importância de contextualizar os comportamentos, você pelo menos tem um ponto de partida. Somente investigações, observações e corroborações adicionais podem garantir veracidade. Não há como evitar que as pessoas mintam para nós, mas pelo menos podemos ficar alertas quando tentarem nos enganar. Por fim, tome cuidado para não rotular alguém como mentiroso a partir de informações limitadas ou com base em uma única observação. Muitos bons relacionamentos foram arruinados dessa maneira. Lembre-se, quando se trata de detectar mentiras, mesmo os melhores especialistas, inclusive eu, estão a apenas um piscar de olhos do acaso e têm uma probabilidade de apenas 50% de acertar. Em resumo, isso não é bom o suficiente. Gostou do vídeo? Acesse a playlist O que todo o corpo fala, de John Navarro e Marvin Carlins, assim você fica por dentro dos outros vídeos sobre esse livro. Para apoiar o canal, não esqueça de inscrever-se, curtir, comentar e compartilhar. Demonstre sua gratidão às pessoas que colaboram para seu desenvolvimento.